tem renovo, aonde há vida, é aqui. Você projetou expectativas para a noite de hoje sobre a sua vida? Você mesmo veio com expectativa de sentir algo do céu? Porque primeiramente é nós que projetamos e profetizamos sobre nós mesmos. Eu quero o novo de Deus, eu quero sentir algo diferente, eu quero ser renovado. Apresentar tudo ao Senhor, porque é dele, a providência vem dele. Aleluia. Vamos ler, irmãos. 2 Crônicas 23. O título é: Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. Aleluia. Eu vou ler até os 6. Os irmãos podem se sentar, depois a gente senta e vamos dar continuidade na mensagem. Aí eu peço que os irmãos deixem a Bíblia aberta. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. Apregou um jejum em toda Judá, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E pôs Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus, pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Aleluia. Porventura, o Deus nosso, não lançastes tu fora os moradores da terra de diante do povo de Israel, e não destes a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Glória a Deus. Podem se sentar, irmãos. Glória a Deus. Deixem a Bíblia aberta, que a gente vai estar lendo ainda mais umas passagens sobre esse capítulo 20. Glória a Deus. Quando eu li essa passagem ontem, estava lendo em casa, eu e a Giovana e as crianças à noite, e aí eu lendo essa passagem, Deus ministrou no meu coração sobre nossas vidas, sobre guerras e posicionamentos quando vinha a guerra, e a luta, e a batalha. No domingo passado, eu disse que a gente tinha que lutar. Eu li em Judas, primeiro, que a gente tinha uma batalha para permanecer, para ter fé. Era uma guerra. É todo dia essa batalha, para você continuar a permanecer com a fé. E quando Josafá veio notícia, e aí que hoje eu e você sejamos Josafá, e aí tem as suas guerras, eu tenho as minhas guerras, cada um aqui tem e sabe o que está passando e sabe qual é a sua dificuldade. Aleluia, Deus. Povo de Israel, nós somos esse povo, nós somos Josafá. E aí vem a notícia da guerra. O inimigo se levanta contra o povo de Israel, contra esse povo, contra Judá. O inimigo se levanta contra a sua vida, contra a minha vida. E grande e poderoso para destruir, para acabar com os nossos sonhos, com os nossos projetos, para acabar com a nossa casa, com a nossa família, com a nossa vida, para acabar com a nossa fé. E onde é que a gente vai conseguir refrigério e força para vencer? É aqui. Aleluia. E se você está aqui hoje é porque Deus te chamou. Deus preparou esse dia para você, Josafá. Se você precisa de renovo, é aqui que você vai encontrar. E é com ele. Porque Josafá, quando recebeu a notícia, veio um enorme exército contra nós, contra a cidade, com as minhas palavras. Vinha um enorme exército, tipo assim, o dobro de nós que estamos aqui. O diabo se levanta muitas das vezes contra a vida de cada um aqui em dobro. Só Deus sabe o quanto vocês têm tentado para estar aqui hoje, mas vocês conseguiram. E esse é um primeiro passo, porque vocês ouviram a voz do Espírito Santo e chegou até aqui. Está vivo, está respirando. É igual o louvor que as crianças cantou junto com a Joara. Deus não desiste de ninguém, de nenhum de nós. E Ele não desistiu de você. Independente do que você tenha feito, do que tenha passado, se você caiu, se você levantou, se você está caminhando, se você está se arrastando, mas Deus não desiste. E se hoje você está aqui, é porque Ele que vai se levantar para guerrear suas guerras. Assim como Ele fez com Josafá. Mas a primeira coisa que a gente aprende
Todas as histórias é o quê? É um ensinamento para as nossas vidas e é para a gente aplicar na nossa história. Josafá, quando recebeu a notícia, ele foi à casa do Senhor. Aleluia, é aqui. Deus. E quando ele foi aqui, ele orou. E depois de ter orado, ele falou: Senhor, o Senhor me escolheu, o Senhor tem uma promessa para nós, o Senhor fez a descendência de Abraão, o Senhor me chamou, o Senhor me libertou, o Senhor me restaurou, me trouxe até aqui, até o dia de hoje. Hoje eu estou aqui, mas está vindo um grande exército, e agora o que eu vou fazer? Com as minhas forças eu não aguento. Aleluia. E depois de ter feito tudo isso, ele fez uma coisa que nós devemos fazer: se posicionar. Josafá se posicionou. Josafá apregou um jejum. E eu lendo aqui hoje, quando eu estava vindo, Josafá pregou um jejum não só para ele, trazendo para mim como mãe, minha casa, trazendo para cada um dos irmãos aqui. Ele apregou um jejum para ele e para o povo e para as crianças. E aí Deus falando para mim mesmo, irmãos, apregar um jejum significa posicionamento, ensinar aos nossos filhos, a nossa casa. Por quê? Para poder ouvir a voz e para poder Deus responder. Porque Deus respondeu para Josafá. Quando ele se posicionou, ele ficou desesperado, mas ele sabia onde é que ele tinha que chegar para entregar e falar assim: Senhor, eu não consigo sozinho. Aleluia. E principalmente, ele sabia que não era sozinho, porque tinha congregação, família, igreja, sua casa, seus filhos, seu marido, tudo. Nesse momento aqui, irmãos, ele colocou todo mundo para orar e jejuar. Não precisa ser muito, pouco. É o que? Posicionamento, para poder ouvir a voz de Deus e Deus responder. Todo o povo se comoveu para querer vencer essa batalha. Na sua casa, às vezes é só você, mas se você tem filhos, ensina seus filhos também. Colocar eles porque existe essa guerra espiritual, irmãos. Existe, o diabo existe e ele não brinca, não é verdade? Ele quer destruir tudo. E se nós estivermos posicionados, ele não vai destruir. Porque é Deus que guerreia o nosso poder. Assim como foi com Josafá. E aí Josafá apregou um jejum e orou, foi até o Senhor, falou: Senhor, eu não posso sozinho, eu não tenho força sozinho, mas ele e todo o povo orando, jejuando e clamando e querendo ouvir a voz de Deus. E aí o Senhor usou o seu profeta. Glória a Deus. Vamos ler lá no mesmo 20, 12. Aleluia, Deus. Glória a Deus. 20, 12 não, irmãos. 20, 14. Aleluia. Glória a Deus. 20, 13. E todo Judá estava de pé perante o Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Todo mundo, ele colocou-se para se posicionar. O que Deus está falando para nós nessa noite? Se posicione. Põe a sua casa em posição. Porque Deus vai responder. Quando a gente se posiciona, quando a gente se coloca a nossa casa em posição, Deus responde. Porque Josafá, ele se posicionou e colocou o povo para se posicionar também. E o interessante, irmãos, que ele explica bem certinho. Ele fala: e toda Judá estava de pé perante o Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres e os seus filhos. O que Deus está falando para nós? Você sozinho também não consegue. Você é dono da sua casa? Parabéns, muito bem. Só que você também tem que posicionar a sua família. Posiciona seus filhos, posiciona seu marido, posiciona todo mundo, que eu vou responder. Eu vou entrar. Desde que você se posicione. Isso é para mim. Eu recebo. Amém? Quem recebe? Glória a Deus. Aleluia. Eu recebo. E aí, depois de todo mundo ter posicionado, todo mundo ter apregado o jejum, orado, estado na casa do Senhor, aí vem no 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matias, levita dos filhos de Asaf. Jaziel disse: dai ouvido todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e não
Glória a Deus. Quando a gente se posiciona, quando a gente ouve a voz do Espírito Santo dando direcionamento para as nossas vidas, Ele vem com resposta para todas as suas causas. Estar aqui hoje é um privilégio, porque nós estamos recebendo essa palavra, nós vamos guardar no nosso coração e nós vamos exercê-la. Amém? Por quê? Porque quando a gente ouve, a gente exerce e entende que precisamos, nós também vamos receber o quê? Como Josafá recebeu. Josafá, tanto quando ele se posicionou, ele sabia que vinha um grande exército. Guerras, irmãos, todo mundo tem. Só você sabe a sua. Só você sabe o gigante que se levantou. Só você sabe como é que está o seu lar. Você sabe como está a sua casa. É só você. Não é as pessoas aqui fora. Só você sabe como está, às vezes, as guerras interiores sobre você mesmo. E é só você e Deus. Mas o que o Espírito Santo está dizendo para nós nessa noite: se posiciona, ora, jejua. Não é muito, não é pouquinho. Se você não consegue ficar 5 horas, se você não consegue ficar um dia inteiro, fica 1 hora. Se você não consegue orar 30 minutos, 1 hora, ore 5 minutos, mas fale com o Senhor. Fale com o Senhor para que Ele seja o teu amigo. Fale com o Senhor que você precisa. Fale com o Senhor que você precisa de ajuda, você precisa de renovo, você precisa de força. É Ele que vai te dar. É só Ele. É só Ele. É só o Espírito Santo. É só Ele. Quanto mais a gente conversa, porque quando a gente tem um amigo, a gente conversa e conta tudo, não é verdade? Então, por que não contar tudo para Deus? Que é o melhor. É o amigo dos amigos, não é verdade? E além dos amigos, ele tem poder para cessar as guerras. Ele tem poder para guerrear ao nosso favor e resolver as soluções que nós não podemos. Quando Josafá fez tudo isso, Deus se levantou usando esse profeta e falou: não fique com medo com as minhas palavras, não temas, porque eu vou guerrear ao teu favor. Depois disso, por que eu estou falando de posicionamento? Porque tem coisas que nós temos que fazer e tem coisas que Deus é quem faz. Aleluia. Nesse momento, Josafá sabia que ele sozinho não podia vencer essa guerra. Eu sozinho também não consigo vencer minhas guerras. Eu preciso de Deus, eu preciso estar ouvindo a voz do Espírito Santo. Eu preciso que Ele direcione para onde eu tenho que ir, como eu tenho que fazer. Como que eu tenho que fazer para educar meus filhos, como que eu tenho que fazer para viver o melhor de Deus na minha vida, para me encher do Espírito Santo, como que eu tenho que fazer para que o amor de Jesus flua em mim de uma forma assim sobrenatural, que eu vivo o melhor do Senhor. E é só ouvindo o Senhor, é só a gente buscando, é só com o Espírito Santo, é sendo totalmente dependente, sozinho não. Ninguém é super-homem, ninguém é super-mulher. Nós precisamos, nós somos sedentos, nós temos que declarar que somos sedentos da presença dEle, porque sem Ele não podemos ir para lugar nenhum. Aleluia. Nada é com a nossa capacidade. Por mais perfeito que seja, leia bem, estude bem, tenha cursos, anos de igreja, não é capacidade humana, é espiritual, é a presença do Espírito Santo. A maior capacidade de todas. É literalmente aquele versículo: que eu diminua e que o Senhor cresça. Aleluias. E quando a gente entende isso, sabemos que somos dependentes deles. Precisamos buscar em tudo, irmãos. Porque a guerra é todos os dias. Temos que derrubar gigante, derrubar a muralha, atravessar o mar todos os dias. Cada um aqui sabe o que passa e é todos os dias. E é só com a presença dele. Mas o que a gente pode fazer, a gente tem que fazer. Estar na casa do Senhor é o principal para a gente sermos cheios. Porque quanto mais longe, mais vazio. Quanto menos palavra, menos a gente vai aprender e aumentar a nossa fé. É com testemunho, é com louvor, é com palavra. Porque aquilo passa durante a semana inteira ministrando no nosso coração e renovando, e você acreditando e crendo. E Deus sempre usa cada um dos seus vasos para se revelar a palavra do Senhor de uma forma assim. Você pode ler 1000 vezes esse versículo, mas tem momento que Deus usa alguém, às vezes aqui no púlpito, para pregar esse mesmo versículo que você leu várias vezes e revela algo assim, sabe, sobrenatural. E aí você passa a semana inteira sendo alimentado por aquilo. Porque nós precisamos sermos alimentados pela palavra. Nós precisamos sermos alimentados. Porque senão a gente não consegue vencer o inimigo, não consegue derrotar
E aí, você, Josafá, que está aqui nessa noite, você é o povo que foi escolhido, que está aqui. Aleluia, Deus. Aí o Senhor usou o teu profeta e falou: filho, dai ouvido todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. É o Senhor que vai pelejar. Glória a Deus. Ele já falou que vai pelejar a seu favor? Ele já falou que vai transformar? Com certeza, todos os irmãos que aqui estão já ouviram algo de Deus. Deus falou: vou eu fazer isso, vou eu fazer aquilo. Vou eu mudar a tua história, vou eu realizar o desejo do teu coração, vou eu restaurar, vou eu livrar, vou eu transformar, vou eu dar renovo, vou eu fazer algo sobrenatural na tua vida. O Senhor já falou e fez promessas, não fez? Aleluia. Então se posiciona que Deus vai Glória a cumprir. Deus, aleluia. Só não tem como Ele realizar aquilo que Ele prometeu. Ele já prometeu, projetou, está tudo preparado. Só continua no caminho, caminhando. Não é fácil, irmãos, mas todos os dias nós precisamos ter disposição para buscar o Senhor e renovar as nossas forças. Aleluia. E caminhar. Depois de Deus ter falado que ia guerrear a favor desse povo, depois de Deus já ter feito promessas para cada um aqui, o Senhor falou assim, para nossas vidas hoje: nós lemos a palavra e aprendemos que precisamos renunciar a algumas coisas do mundo, que são alegrias passageiras, para que se cumpra aquilo que o Senhor proporcionou para as nossas vidas. No caso de Josafá, o Senhor falou para ele: aí ele falou no versículo 16: amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pelo ladeira de Gezim. Com minhas palavras, Deus falou para eles que era para ele ir para um lugar, neste lugar. E o interessante, confiar em Deus, posicionamento, e ouvir a voz de Deus e caminhar do jeito que Deus quer que faça. Aleluia, Deus. Se eles continuassem no arraial, ia acontecer? Não, porque Deus não mandou eles ficarem lá no arraial, mandou eles sair de lá e ir para aquele outro lugar. Quando Deus mandou eles ir para lá, como foi que Deus se moveu? Nos versículos seguintes, o Senhor mandou eles ir e sem arma. Sem arma. O que é que Deus está falando para nós nessa noite? Abre o seu coração. Aleluia, Sem arma. Deus. Tira a armadura. Se entrega ao Senhor por inteiro. Adora, louva, exalta, glorifica. Glória a Deus. Exalta o nome dele. Continua no posicionamento. Que aí ele vem com a providência. Aleluia. Aí no versículo 20. Aleluia. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tocar. Saindo eles, pôs em pé Josafá, e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crendo no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. E credes nos seus profetas, e prosperareis. Aleluias. Crer em Deus, crer nos profetas, crer em quem é boca de Deus, que entrega algo para você. Crer naquilo que sai do altar do Senhor e é apresentado para as nossas vidas. Se a gente guardar, se a gente ouvir, se a gente obedecer, nós estaremos guardados pela mão potente de Deus. Esse versículo, Deus está falando isso para nós. Se a gente crer, Aleluia. ouvir, obedecer, Deus vai fazer. Deus vai estar protegendo, livrando. Somos entregues à morte todos os dias, mas pela mão dele nós não descemos a sepultura. Aleluia, Deus. A nossa casa. E aí eu fiquei lembrando assim, às vezes do meu ministério. Vou fazer 9 anos de igreja. E aí eu falei assim, a gente tem guerras. E aí, fazendo retrospectiva, eu falei assim: Senhor, minha primeira guerra foi, minha casa está aqui, meu marido está na igreja. Porque acho que todo mundo conhecia antes da gente, quando era do mundo, né? E eu pedia muito a Deus. E aí eu falo que é muito lindo isso, porque quando eu não acreditava mais, Deus acreditou. E Deus fez. Uma guerra vencida. Depois disso, nasceu Giovana. Quando ela estava com 1 mês e 20 dias, se internou, o médico desenganou, falou que estava com bronquiolite, os broncos, tudo, estava tudo entupido, os broncos dela, pulmão, tudo. E ele falava assim: mãe, se ela não reagir, em 4 dias eu sinto muito. E aí eu lembro, esses dias eu lembrei, é mais uma guerra vencida, porque tá aí. Aleluia, Deus. Aleluia. Depois disso ela ficou ruim de novo. Eu lembro uma vez, e o médico ia me dar alta, e aí ela tinha diarreia,
quando eu ia sair da sala do médico, chegou os exames, e aí ela falou assim, não mãe, entra com ela pra dentro agora. Eu, mas por quê? Ela falou assim, sua filha não tem nenhum anticorpos mais. Se ela pegar qualquer ventinho aqui, já era. E aí nesse mesmo dia, entra o menino lá no hospital, e o nosso convênio era aqueles de enfermaria, não tinha quarto, era só a parte de enfermaria ali, como fosse o ponto-socorro, só ficava ali embaixo. E aí chegou um menino com meningite. Aí vocês imaginam, eu não podia ir para o quarto porque o convênio não aprovava, os médicos desesperados, mas para a glória de Deus, eles enviou um jeito de a gente foi para o quarto e tá aí, minha vida. Aí eu fiquei lembrando esses dias, irmãos, são guerras, são batalhas, livramento que Deus deu para o Gabriel várias vezes. Eu lembro uma vez que ele caiu de bicicleta, que rasgou o rosto inteiro, era perto da festividade. E aí o médico falou que ia ficar com cicatriz na cara, do olho dele, estava cheio de sangue, né? E em menos de uma semana, eu nunca esqueço, em menos de uma semana, cicatrizou, descascou, ficou bonitinho, não ficou com nenhuma sequela no olho. Esses dias mesmo ele foi cortar o cabelo, o freio da bicicleta estourou, a bicicleta entortou o aro todo, a parte da bicicleta, e graças a Deus não aconteceu nada com ele, mais uma guerra vencida. Mas você acha que vai ter acabado, irmãos? Não. Você acha que o inimigo também não vai querer tentar influenciar? É outra guerra agora. Eu pedi a Deus sabedoria para educar meus filhos, pedi a Deus sabedoria para eu permanecer na igreja com fé, renovando todos os dias, orando todos os dias. Porque se a gente não orar, se a gente não buscar o Senhor, a gente não vence batalha. E não é mérito nosso, é porque a graça dele que nos basta. É por isso que nós somos dependentes dele, nós somos. Nós necessitamos, nós temos que falar assim, Senhor, eu já tenho vencido lutas, eu tenho vencido guerras, eu estou aqui até hoje, mas eu quero prosseguir. Que o Senhor me ajude, que o Senhor me ensine, que o Senhor me instrua para vencer essas batalhas. E ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Ouve a voz do Espírito Santo. Ouve. Porque se a gente buscar Deus, a gente vai ouvir a voz do Espírito Santo falando no nosso coração. O que cada um precisa. Se ele precisa de renovo para ficar aqui, é só o Espírito Santo, irmãos. Não são pessoas, não são palavras bonitas. Não é só um mover dentro da igreja, mas é um mover dentro do nosso coração. É um mover quando eu estiver lavando a louça, quando os irmãos estiverem pegando trem, quando a gente estiver conversando com pessoas que não são cristãs. Aleluia, Deus. A presença do Espírito Santo tem que ser constante para a gente conseguir e para a gente viver o que Deus tem de melhor. Aleluia. Josafá venceu a batalha. Aleluia. E por que ele venceu? Porque ele ouviu. Por que ele venceu? Porque ele lembrou quem era esse Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus da guerreiros de Deus, o Deus da vida de cada uma das irmãs, dos irmãos e dos jovens, das crianças que estão aqui nessa noite. É esse o nosso Deus. Continua sendo o mesmo. Se a gente tiver expectativa para acreditar em tudo que Ele tem para fazer, Ele vai guerrear o nosso favor. E se a gente se posicionar, principalmente, queira, deseje, Senhor, eu quero, Deus, eu quero viver o novo de Deus. Eu lembro que esse ano eu tinha falado assim, Senhor, eu quero viver o novo de Deus. O novo de Deus na minha casa, o novo de Deus no meu serviço, o novo de Deus na igreja, o novo de Deus. E quando a gente pensa positivo e profetiza, Deus faz ao nosso favor. Porque nós estamos principalmente. As palavras têm poder. Então vamos profetizar para a nossa casa. Bênção, libertação, cura, renovo, intimidade com a presença. Vamos profetizar. Só isso, que venha sair da nossa boca palavras de bênção em toda a área da nossa vida. Aleluia. Porque Deus vai fazer. Só que se a gente abrir a boca e só reclamar e falar, não tá certo, não dá, não vai pra frente, tá isso, tá ruim, tá aquilo outro.
espirituais. Aleluia. O teu mover, porque foi o Senhor que me prometeu. Então eu vou me posicionar como Josafá. Eu vou buscar como Josafá. Josafá não buscou a homem, Josafá buscou a Deus. Aleluia. Josafá buscou lá, ele foi na congregação, ele foi aonde tinha Deus, onde Deus podia responder, onde Deus tinha algo para oferecer. Ele foi no lugar certo. E ele se posicionou para estar lá. E depois de ter posicionado, Deus respondeu e ainda falou assim: faz desse jeito. Aleluia, Deus. Interessante é que ele deu um passo quando ele decidiu jejuar, quando ouviu a situação, viu o exército vir, sabia que não ia vencer. Quantas vezes eu e você sabemos que não vamos vencer, mas não é com a nossa força, é com Deus. Aleluia. É com Deus que nós vamos vencer, é com Jesus. É só Ele. Aleluia. E Ele vai falar, Ele vai destruir. Mas a gente só vai conseguir ouvir a voz dele se a gente tiver tapado a voz para o mundo. Aleluia. A gente tampa os ouvidos, vamos tampar e não vamos mais dar ouvido às coisas do mundo, vamos dar ouvido à voz do Espírito Santo. O que o Espírito Santo diz à igreja: igreja, quem é a igreja? Eu sou a igreja. Você é a igreja. Aleluia. Cada um é templo. Cada um faz parte desse corpo, que é Cristo. A igreja é um corpo, cada um. Você é uma parte especial e importante. Que você possa querer mesmo ouvir só a voz do Espírito Santo. Ouvir a voz de Deus. E aí ele vai falar: Gislene, faz desse jeito. Gislene, não quero assim. Gislene, é desse jeito aqui. Ah, Senhor, mas eu quero colocar essa planta desse lado. Aí Deus olha e fala: não, mas eu quero assim. Aleluia. Aí